Na nossa última aula, a gente falou sobre análises que têm apenas uma variável dependente, que a gente chama de análises univariadas, embora pudessem ter mais de uma independentes ou explicativas. Agora a gente vai ver o que a gente chama de análise multivariada. O que são análises multivariadas? São análises em que você tem mais de uma variável dependente ou não existe relação de dependência entre elas. São muitas variáveis analisadas conjuntamente. É uma forma até de sintetizar a explicação. Tem dois tipos básicos de análise multivariada: as análises de ordenação e de classificação. Nessa aula a gente vai começar a ver as análises de ordenação, onde as variáveis são ordenadas em gradientes. Esses gradientes podem ser gradientes ambientais ou podem ser apenas gradientes hipotéticos, tá? Então geralmente elas são apresentadas de uma forma gráfica, tá? Elas são como se fosse uma expansão da regressão. Lembrando da aula passada da regressão, a gente viu, por exemplo, quando a gente plota duas variáveis contínuas, que a gente tem um eixo que era a regressão, tá? Que era a combinação linear daquelas duas variáveis. Imagina isso levado para várias variáveis, de duas, que nem a gente viu na aula passada, para muitas variáveis, tá? Então você vai ter a variação, as observações plotadas em função da sua variação. E aí, observações que estão próximas significam que existe alguma coisa em comum entre elas. É essa a ideia principal da análise multivariada de ordenação, que é o que a gente vai ver agora, começando por uma análise, a mais famosa de todas elas, que é chamada análise de componentes principais. Bom, para a gente fazer análise de componentes principais, a gente vai usar um outro data frame. Esse data frame, quer dizer, ele está dentro do pacote básico do R, que é o íris, tá? Então basta chamar íris que ele vai aparecer. O que é esse íris? Bom, aqui ó, interrogação, vai aparecer aqui, é uma explicação, são dados de morfometria, ou seja, de medidas de flores, tá? No caso de algumas variáveis associadas às flores, tá? De 3 espécies. De íris é o nome do gênero da planta que está sendo analisada. Íris setosa, íris versicolor e íris virgínica, tá? Vamos ver aqui quais são essas variáveis. Então, quando a gente dá o head, a gente tem aqui ó, as espécies, é a última coluna, e a gente tem algumas, no caso, 4 medidas de pétalas e sépalas, tá? Então, comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala. Eu estou dando exemplos morfométricos porque em análise multivariada se usa muito morfometria, mas na verdade a gente poderia usar isso, por exemplo, para estudos de comunidade, onde a gente teria as variáveis seriam espécies, por exemplo, tá? E as linhas seriam as observações, ou as estações, ou os pontos de coleta, tá? A analogia é a mesma. Tá? Bom, vamos então para a análise de componentes principais. A análise de componentes principais, então, ela é como se fosse uma expansão, entre aspas, da regressão. Eu vou fazer essa análise com 4 variáveis. Lembra, na regressão era uma independente e uma dependente. Aqui eu vou combinar 4 variáveis, tá? Essas 4 variáveis quantitativas. Por isso que eu vou dar aqui no comando, vocês vão ver aqui, eu chamei, ó, do data frame íris, as variáveis 1, 2, 3, 4. Lembra aquela notação? Colchetes, à esquerda da vírgula não tem número nenhum, quer dizer, não são todas as linhas, e à direita da vírgula as 4 colunas que eu estou interessado. E o comando para análise de componentes principais é o prcomp. Na verdade, no R tem 2 comandos, tem o prcomp e o printcomp. São métodos diferentes de cálculo, mas geralmente os resultados são muito parecidos. O mais utilizado, que é mais robusto, é o prcomp, tá? Bom, e aí só dá esse comando. Na verdade, existe uma questãozinha aqui, que é a questão de que tipo de matriz a gente está trabalhando. Como todas as variáveis aqui são medidas na mesma escala, tá? Então a gente fez o prcomp, tá? Usando o default dele. E o default dele, prcomp aqui, ele tem um valorzinho aqui, ó, scale. O que é esse scale? O default dele aqui, se a gente olhar aqui em cima, ó, aqui em cima ele bota tudo que ele tem. O scale é scale false. O que é scale false? Ele vai usar os dados brutos. Então, ele vai fazer essa análise no que a gente chama de uma matriz de covariância. O que essa matriz de covariância vai considerar?
variáveis que variam mais vão ter um peso maior que variáveis que variam menos. Se vocês olharem aqui, por exemplo, a largura da pétala varia menos, tá? Porque ela é menor, tá? Então, ela dá maior peso às variáveis que variam mais. Se eu quiser fazer uma matriz em que as variáveis têm o mesmo peso, então eu vou usar o comando scale igual a true. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela variável, vai dividir pela variância, vai subtrair pelo valor médio e vai dividir pela variância. Então, a variável vai ter média igual a 0 e variância igual a 1. Então, todas as variáveis têm a mesma escala. Quando é que a gente usa, quando é que a gente usa os outros? Depende muito do seu tipo de dado, tá? Agora, uma coisa é certa, se você tem variáveis que são medidas em escalas diferentes, aí você tem que usar scale, ou seja, você tem que padronizar para todas terem a mesma média. Por exemplo, eu estou comparando temperatura com salinidade. A temperatura, tudo bem, a temperatura varia, é medida numa escala arbitrária, que a gente usa a nossa escala, uma escala arbitrária, que num determinado lugar varia de 10 a 30, mas a salinidade varia de 35 a 36, ou seja, a variação da salinidade é mínima, tá? Ou eu estou medindo um valor em temperatura e outra em proporção, tá? Então elas são medidas em escalas completamente distintas, elas não podem ser comparadas, então tem que usar o scale true. Aqui, como eu estou trabalhando com medidas e todas as medidas em centímetro, eu estou usando a mesma escala e eu quero que as variáveis que variam mais tenham um peso maior. Então eu usei o scale false, que é o resultado. Bom, aí eu rodei a análise e criei um objeto esse objeto é o produto dessa análise. Primeira coisa, vamos fazer um summary desse objeto. O que esse summary desse objeto vai me dar? Na análise de componentes principais, ele vai dar o primeiro componente principal, ou seja, o eixo de maior variação dos dados. Eu vou plotar, vocês vão ver isso daqui a pouco. O segundo, o terceiro e o quarto. Vocês veem que a variação que cada um explica é menor, cada vez menor. O PC1 tem um desvio padrão aqui de 2, o PC2 de meio, o PC3 de 0,27 e 0,15. Em geral, em análise de componentes principais, o pessoal não apresenta os valores absolutos, eles apresentam a variância proporcional à variância total. Então, aqui, ó, se vocês olharem, é 1, quer dizer, a variância total é a combinação da variação de todas. E aí eu tenho a contribuição de cada um. Aqui a contribuição individual, aqui a contribuição acumulada. Ou seja, o primeiro componente, ele explica 92% da variação, muita coisa. O segundo, só 0,5%. O terceiro, 0,1%, né, 1%. E o quarto, menos de 1%. Então, somando aqui, ó, o primeiro 92, isso daqui é esse mais esse, tá? Porque isso aqui é proporção cumulativa. Até que o último tem que somar 1, né? Quer dizer, aqui eu tenho a variância total, 100%. Geralmente o pessoal expressa em porcentagem. Então, eu estou dizendo aqui que o primeiro componente explica 92%, o segundo explica 5%. Ou, conjuntamente, o primeiro e o segundo explicam 97%, tá? Bom, vamos ver então assim, mas como eu falei, ele tem uma saída gráfica. Vamos fazer um plot aqui. Esse plot não é a saída gráfica que vocês esperavam ver, que é um sobre o outro. Esse plot aqui é simplesmente quanto cada componente explica. Ah, mas lá estava 2, aqui está 4, porque aqui é variância, lá era desvio padrão, tá? Então, mostrando que o primeiro componente explica muito mais que o segundo, o terceiro, o quarto. Então, quando você dá um plot no PCA, ele dá isso, tá? Agora, se eu quero ver como os pontos se distribuem, eu tenho que dar um outro comando, que é o bplot. Mas antes de dar o bplot, eu vou... Esse summary do Iris, ele só fala dos componentes. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Quando eu dou o comando print Iris, ele dá um pouquinho mais. A variância, o desvio padrão dos componentes está aqui, ó. Ele apresenta aqui, ó. Essa é a saída do print, tá? Então aqui, ó. Primeiro 2,05, segundo 0,40. Mesma informação que estava aqui, ele estava aqui, mas não em porcentagem, só dá o desvio padrão. Depois ele vai dar aqui o valor de cada uma das variáveis em relação aos eixos. Esse valor, a gente vai ver agora na figura que eu vou colocar depois, ele aponta de uma flecha, mostrando a relação das variáveis com cada eixo. Então a gente já observa aqui, por exemplo,
que o comprimento da sépala ele está associado positivamente ao PC1 e negativamente ao PC2. A gente vai ver na figura, tá? Então vamos guardar a sépala, comprimento, e vamos guardar, por exemplo, a sépala, largura. Aqui é positivo no 1, negativo no 2, aqui é negativo, quase zero no 1 e bem negativo, menos 0,73 no 2. Então vamos dar o biplot. Esse é o biplot. Ele é feinho, porque a gente está usando pacote básico, mas bem explicativo. Então tem o eixo 1 e o eixo 2. Aqui ele está representado na forma de um quadrado, mas eu poderia botar aqui ó, o eixo, ó, o zero, valor de zero, né? Eles se cruzam aqui, tá? Então valores positivos em um para cá, valores negativos para cá. Cada ponto desse é uma observação, tá? São 200 observações, então está numerado aqui. Não, 150, desculpe, 50 de cada espécie. E aqui ele está com os eixos, tá? Então, lembra que eu falei da sépala? Sépala, largura, ela é negativa no 1 e negativa no 2, tá? A largura. O comprimento da sépala, por outro lado, ele é positivo no 1 e negativo, positivo no 1 e negativo no 2. Então, ó, positivo daqui para cá, tá vendo? Ele tá vindo para cá, e negativo no 2 porque ele tá do zero para baixo, tá? Aqui está um sobre o outro, mas eu estava mostrando os eixos. Então, o primeiro eixo, vocês estão vendo, está muito associado ao comprimento da pétala, por exemplo. Tá? E o segundo eixo explica muito pouco, mas ele está mais associado à largura da sépala. Por isso que quando a gente volta lá na nossa tabela, no nosso resultado do print, tirar aqui, fechar aqui, nosso resultado do print, a gente vai ver que o comprimento da pétala, aqui ó, 0,85, quer dizer, a variável que mais está associada ao PC1 é o e o PC2, a que está mais associado negativamente, é a largura da sépala, embora o PC2 tenha um peso bem menor. Então esses valores, eles indicam quanto que essa variável contribui para a formação desse eixo, porque esse eixo é uma combinação linear daquelas variáveis. Então eu pego aquelas 4 variáveis e reduzo para um espaço menor, que são essas duas variáveis aqui, tá? Quando a gente cria o objeto íris especial, ele tem um monte de coisas. A gente aqui usou poucas, tá? A gente só fez o print e o summary, mas ele tem tudo isso aqui, é uma lista de 5. Então tem o desvio padrão, o tipo de rotação, como é que ele faz ali para construir aquilo, não vou entrar em detalhe agora, os valores centrados, a escala, o valor de cada objeto, ó, 1 a 150, tá? É uma variável numérica de cada objeto em relação aos PCs, que é o que a gente usa para fazer aquele plot que tem todos os numerozinhos. E assim por diante. São vários objetos aqui. Eu chamei a atenção para esse X aqui, ó. Então eu vou mostrar para vocês qual é esse X. Vamos pegar esse X aqui, ó. Para não mostrar todo, eu só vou botar o head, que são os 6 primeiros casos. Que é justamente, ó, o primeiro, ó. Lembra aquela nomenclatura de matriz, né? Então, primeira linha, aqui todas as colunas. Então a primeira linha é a primeira observação. Lembra? São 150 observações. E o valor. Então isso aqui é como se fossem as coordenadas daquele plot primário que a gente fez lá, em que a gente tinha as flechas, a ponta das flechas, a gente mostrou aqui, tinha essas coordenadas, e agora a gente tem as coordenadas de cada um daqueles pontos que vocês viram lá em preto e branco. Lembrando aqui o comando biplot, né? É isso aqui, ó. Deixa eu diminuir para ver os dois. Isso aqui, ó. Oi, diminui demais, né? Então aqui, ó. Menos 2, menos 0. Então, ponto 1 tem essas coordenadas. Tem que ser procurado depois os pontos aqui. O ponto 2 tem essas coordenadas. E assim por diante. Então, aqui estão as coordenadas desses pontos. É importante saber que essas coordenadas são guardadinhas ali, quando eu fiz o íris especial, porque eu posso querer, como esse plot é meio feio, eu posso simplesmente querer plotar isso de uma forma mais bonitinha, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Então, se você quiser... Ah, mas tá ruim de ver. E repara que ali naquele plot estão os casos, mas repara que as espécies, lembra que eram 3 espécies? Eu nem usei as espécies para fazer análise. Na análise, o que eu comparei foi, o que eu fiz foi ver a variabilidade individual, tá? Em relação a essas medidas. Cada indivíduo, como ele varia. As espécies, informação espécie, se vocês olharem no comando inicial lá em cima, ó,
a formação de espécies não entrou só a coluna 1 a 4, a coluna 5 não entrou ainda, nem vai entrar na análise, a gente só vai ver depois como é que as espécies estão se comportando ali, tá? Então, para fazer uma figurinha mais bonitinha, o que eu fiz? Fiz um plot, o plot normal do R, agora, eu vou fazer, desculpa, antes eu tenho que salvar os scores, eu salvei aqui em cima, não, né? Não. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha análise, depois eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, lembra que eu falei, íris, PCA são os scores, então eu peguei só os scores das duas primeiras colunas, para plotar só essas duas, tá? Então, íris, PCA, X, colchetes, colunas 1 e 2, à esquerda, linhas. Então, eu estou pegando isso aqui, essas duas colunas e criei um novo objeto, que é um data frame, res data frame, que eu chamei de scores, tá? Até para me lembrar que X é o score. Aqui é o X de todos os PCs, mas eu só quero os dois primeiros, que são os dois mais importantes. Criei esse daqui. E usando esse daqui, é que eu vou fazer a minha figura, que está aqui, que é o plot. Tá? O que esse plot está me dizendo aqui? Plot dos scores de PC2 pelo PC1, ou seja, eu quero que o 1 seja o X, o 2 seja o Y, quero aquelas bolinhas cheinhas, que é o PCH19, né, a forma da bolinha, e quero que elas tenham essas cores vermelho, azul e verde, tá? E essas cores representam as espécies. Esse as numérico é que quando você vai fazer a cor, ele não vai ler os nomes, tá? Então eu tenho que transformar as espécies em números, ele vai ver todo mundo que é igual, vai ser um número, todo mundo que é igual vai ser outro número, então são 3 espécies, vão ser 3 números, e aí a esses números eu vou associar a cor, tá? Então quando ele faz o plot, dá aquele plot bonitinho, coloridinho, tá? Bem mais bonito que o plot anterior, mas repara que aqui eu só estou plotando os scores, eu não estou plotando as pétalas e as sépalas, tá? Mas já dá para perceber. Lembra como na regressão eu tinha comentado que bolinhas próximas significam formas próximas, tá? Porque esses eixos eles estão representando a combinação daquelas 4 formas, que é comprimento, largura de sépalas e pétalas, tá? Então, a bolinha vermelha aqui, mostra uma espécie, a azul outra espécie, a verde, e a gente vê que elas são mais ou menos diferentes aqui, tá? Então, isso a gente conseguiu fazendo como? Através do plot, mas reparem bem, a gente fez isso sem usar as espécies, a análise foi feita apenas com as medidas, as espécies foram coloridas, entre aspas, depois. Se alguém quiser fazer isso mais bonitinho, a gente pode ir no velho e bom ggplot, lembra do ggplot? Então, vamos abrir o pacote, errou, não achei a função ggplot, porque eu não abri o pacote. Então, vamos lá, library, e lembra que é ggplot, lembra a última aula? 2, tá? Esse é o nome do pacote. Eu já tinha instalado no meu computador, e agora eu vou dar o comando, e aí ele vai fazer a figurinha aqui. Oi. Desculpa, gente. Ele não vai fazer, sabe por quê? Boa. Porque eu apliquei na minha matriz scores, mas quando eu escrevo scores, o que ele tem aqui? Ele só tem o PC1 e o PC2, ele não tem as espécies estavam lá no outro dataset, então eu vou ter que botar as espécies aqui. Como é que eu vou fazer isso? Aí tem um truquezinho simples, que é esse daqui. Já existe o data frame scores, certo? Então ele está aqui, scores. Reparando aqui. Aí eu vou criar uma coluna nele. Quando eu boto esse cifrão, lembra que eu falava num data frame, dele tem o nome do data frame, o cifrão, o nome da variável. Mas não existe uma variável espécies, mas como eu botei aqui, eu estou criando uma coluna aqui que vai chamar espécies, onde eu vou botar lá no meu data frame íris, existe a coluna espécies, eu vou botar ela aqui. Então, se eu der de novo o head scores, olha aqui, ele acrescentou uma coluna. Isso é uma forma interessante de você fazer. Em vez de você bind, grudar esse, grudar naquele, não. Você pega, você tem um data frame, você dá um nome novo, como aquela coluna não existia, você deu um nome, aquela é uma nova coluna e você joga aquilo lá. Como o número de casos é igual, ele aceitou e agora o meu scores tem 3. Agora sim,
eu vou poder fazer o meu ggplot aqui, tá? Porque agora ele vai aplicar os scores, cuja estética, ó, ele vai aplicar os scores, que é isso aqui, cuja estética é o PC1 e o PC2 que estão aqui, que foram os que eu puxei lá do resultado da minha análise, tá? E as cores vão ser as espécies e são pontos, tá? Então é a mesma coisa da figura anterior, só que agora no ggplot, né? Então, aquele fundo cinza, aquele grid branco e as legendas aqui, tá? Então, setosa, essa aqui da esquerda, versicolor, íris versicolor, a verdinha, e virgínica azul, tá? Então, não sei se vocês estão notando aqui, que na verdade quem separa elas é o eixo 1, tá? O eixo 2 não distingue muito, se eu olhar só o eixo, a projeção no eixo 2, ó, o eixo 2, valor 1, ó, tem das 3 espécies aqui. Valor meio, tem das 3 espécies aqui. Aqui não. Valor abaixo de 2, só setosa. Valor por volta de 0, só versicolor. Valor maiores, acima de 2, praticamente só virgínica. Ou seja, o PC1 é o que explica mais. Como a gente tinha visto lá em cima, quando a gente fez aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? O PC1 explica 92% da variação, tá? Ele é que explica a maior variação entre os dados. Agora, aqui a gente não está vendo variação de dados, a gente está vendo variação entre as espécies. Isso não foi testado, tá? Só estou mostrando para vocês que os dados variam mais assim do que assim. Você vê até a escala aqui, ó, que vai de menos 3 praticamente a 4. Aqui ela vai de menos 1,5 a 1. Ou seja, isso aqui varia mais do que isso aqui, tá? Ela está até meio deformada. Para a gente representar melhor, seria melhor fazer assim, tá? Então, essa é a grande variação dos dados. Coincidentemente, também explica as espécies, mas lembrando que as espécies não participaram da análise. Aqui eu só estou vendo a variação individual. Coincidiu de esses indivíduos aqui que têm essa forma serem da mesma espécie. Tá? Agora, por que eu separei 1 e 2? Ah, porque 1 e 2 dá para plotar 1 e 2. Mas eu poderia ter, né, o que o 3 também fosse significativo. Então eu podia pedir para plotar o 2 com 3, o 3 com 4. Agora aí vem a pergunta, até que componente que eu vou interpretar? Bom, isso é uma questão que tem mais a ver com o método de análise de componentes principais, que vocês vão ter que ler sobre isso, sobre até que ponto eu devo interpretar. Tem vários métodos para dizer isso, inclusive testes para dizer quantos componentes são informativos, ou seja, seriam interpretáveis e quantos não são, tá? Um exemplo disso, um desses métodos tá um livro chamado Numerical Ecology with R, que é um livro que eu recomendo muito, tá? Principalmente para análise multivariada. E nesse livro, é o livro basicamente do mesmo pessoal que fez o pacote vegan, que usa muito em análise multivariada. Aqui a gente vai usar pouco, a gente vai usar na próxima aula, mas se usa muito, tá? E aí eles fizeram uma função, mas a função não está no pacote. Ah, e agora, o que eu faço? Bom, o que eu fiz foi o seguinte, eu fui lá na internet, fui no site deles e eles disponibilizam a função. Então a função deles é essa função evplot, olha só. Gente, mas é muita informação, tá? Mas aqui, ó, evplot é uma função, lembra quando a gente aprendeu a fazer função na primeira aula? Abre parênteses não, abre chaves, e aí ele explica. Aqui ele tem um comando da função. O que está em hashtag, gente, ele não lê, é só uma explicação. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que o que ele vai fazer aqui é um tipo de seleção de componentes principais, que é o famoso Broken Stick Model, que vocês podem ver nos livros de estatística, tá? De ecologia, desculpa, mas alguns de estatística também tem, tá? Esse é um dos critérios. E o outro é um critério que ele plota as médias. Vou mostrar na figura, vocês vão entender. Mas o que importa é que ele fecha as chaves aqui. Então, assim, ele criou essa função. Aí que eu posso fazer? Como essa função ela está aqui, ó, eu posso pegar essa função, abrir um script, colar essa função aqui, ó. No meu caso aqui, que é no Mac, ele já disse que isso aqui é uma função. Quando faz a função, ele já dá um nome e salvo isso aqui. E quando eu salvar isso aqui, eu vou salvar com esse nome, evplot. Se eu salvar dentro do R, ele já vai botar evplot.r. Se você quiser salvar usando um editor de texto, você pode. Só que
o ideal é que você salve e bote a extensão R maiúsculo, tá? Uma vez salvou isso, eu não vou salvar aqui porque eu já tenho salvo ali, tá? Uma vez que você salvou isso, toda vez que você quiser usar essa função, basta você dar isso aqui, esse comando aqui, ó, source, vou copiar aqui mais fácil. Aí entre aspas, lembra, entre aspas, porque ele está fora do R, eu salvei lá no meu computador. evplot.r aspas, tá vendo? Carreguei. E aí eu vou aplicar a função. Só que, uma coisa importante, essa função ela não é aplicada ao objeto iris.pca, que foi o objeto que eu criei. Ela é aplicada apenas aos desvios padrões. Lembra que o objeto iris vamos pegar aqui, ó, a estrutura do objeto iris.pca. Tá vendo? Ele vai aplicar a essa daqui, ó, tá vendo? Só os desvios padrões, tá? Então, cifrão SDV. Então, o objeto iris.pca, eu vou pegar esse dado aqui. Isso aqui é uma lista, tá? Esse é um dos dados dessa lista aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, iris.pca. Eu vou aplicar a função evplot a iris.pca cifrão SDEV, só para aqueles dados. E quando eu faço isso, aquela função, ó, aquela função toda já faz essa figurinha bonitinha, tá? Que é essa figura aqui, que tem duas partes. A primeira parte é o critério médio. Então é o seguinte, ele pega os desvios padrões e pega o desvio padrão médio. Um dos métodos para escolher quantos componentes interpretar diz que você deve interpretar componentes que são acima da média, ou seja, eles explicam mais do que a média. Então, nesse caso, a média está aqui, ele botou a média e ele mostra que apenas o primeiro componente está acima da média. O segundo, o terceiro e o quarto estão abaixo da média. Ou seja, o segundo, terceiro e quarto pode ser fruto do acaso, tá? Eles não estariam explicando muita coisa. Um outro critério é o tal do broken stick, tá? Também conhecido em português como modelo do pau quebrado, que é um modelo que se baseia na ideia de que você pegar um pedaço de pau e quebrar aleatoriamente. Então você primeiro quebra, um dos pedaços fica, o outro pedaço você quebra, aleatoriamente você sorteia, e aí você tem um modelo de divisão de recursos. Esse modelo também pode ser aplicado para o PCA. Então ele faz o modelo do Broken Stick Model, e aí ele tem quanto por cento da variação explicada por cada componente, que é aquilo que estava na nossa tabela, aqui ele está fazendo em porcentagem, não em valor, e quanto por cento seria explicado pelo acaso, se você fizesse se quebrar várias vezes. E aí o que é que você tem? Que o primeiro PC, né, o primeiro componente, explica mais do que o acaso, que é esse em vermelho. O segundo explica menos que o acaso, o terceiro e o quarto. Ou seja, eu não preciso interpretar esses componentes, basta interpretar esse. Tá? Então, só o primeiro componente é interpretável. Não dá para plotar um componente só. Então, geralmente, a gente plota um com dois. Mas sabendo, quando a gente fez o plot, nosso plot lá, vamos voltar para o ggplot. Cadê o nosso ggplot aqui? Ó. Quando a gente fez o nosso ggplot, que eu não devo me preocupar muito em observar essa variação aqui, porque isso pode ser fruto do acaso, ou seja, essa variação no eixo 2. Eu tenho que me preocupar mais com a variação no eixo 1. Tá bom? Bom, isso foi a tal da análise de componentes principais, que é aplicada a dados que são medidos, são comparados de forma igual. Tá? No caso, eu usei a matriz de covariância. Então, as variáveis são trabalhadas conjuntamente, mas as variáveis que variavam mais, é meio redundante, a variável que variava, mas que tem uma variação maior, acabam tendo um peso maior do que as que têm um peso, do que as variáveis que variam pouco. Se eu tivesse feito com matriz de correlação, não. Como é que faz matriz de correlação? Lá em cima, o scale true. Provavelmente os resultados não iam ser tão diferentes nesse caso, mas em outros casos podem ser diferentes. Mas notem que eu só usei as variáveis quantitativas numéricas lá do íris, tá? Na nossa planilha aqui, ó, só essas 5, essas 4. As espécies eu colori depois, elas não participaram da análise. Ah, mas eu não poderia fazer isso separando as espécies, usando essa informação de que elas são de espécies? Sim, mas aí é uma outra análise que a gente vai ver a seguir. Essa outra análise é a chamada
análise discriminante. O que faz a análise discriminante? A análise discriminante, ela tem umas similaridades com a análise de componentes principais, só que, ao invés de ela ver em que eixo, ela escolher um eixo onde tem a maior variação individual, ela vai escolher um eixo onde existe a maior separação entre grupos, porque ela chama discriminante, ela discrimina grupos. Então esse eixo, ele é uma combinação linear dessas variáveis, mas ele não vai procurar a variável que muda mais, ele vai procurar a variável que distingue mais, tá? Parece meio sutil, mas não é bem assim, porque você pode ter uma variável de tamanho, as duas plantas, todas as espécies crescem, tamanho é uma variável que muda igual para todo mundo, varia entre indivíduos, mas não varia tanto entre espécies. Agora, eu posso estar atrás de uma variável que explique as diferenças entre as espécies, tá? Aí tamanho não seria uma delas, tá? Então, é a análise discriminante. O pacote que faz a análise discriminante, isso no R, é o pacote MES, aquele mesmo que a gente já viu antes, tá? Aqui, ó. E o comando é LDA. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Antes eu vou criar uma matriz. Isso é uma coisa chatinha do LDA. Lembra que eu falei no começo do curso que às vezes a gente usa data frame, mas tem pacotes que usam matriz? O LDA, ele usa matriz. Então, lembra o meu data frame iris? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, pegar aqui. Eu vou pegar as minhas colunas numéricas, que é 1 a 4. Né, que a gente viu, né, aquelas 4 medidas, tá? As 4 colunas, todas as linhas, né, esse colchete está dizendo isso, de íris, e vou criar uma matriz que eu vou chamar de medidas, são só as medidas, tá? Se vocês olharem aqui, é isso aqui, ó, é uma matriz, não é um data frame, porque ele precisa trabalhar com matriz, então só as medidas, as 4 aqui, as espécies estão aqui. E aí eu vou fazer o comando LDA. Como é que eu faço o LDA? O LDA ele tem uma nomenclatura um pouco diferente. Ele é LDA, abre o parênteses, e aqui não é dependente e independente, é o contrário. Aqui é a variável categórica. No caso, lembrem que no meu data frame a 5ª coluna era qual espécie. Eu quero separar as medidas por espécie. Então ele vai fazer uma combinação linear das medidas que melhor é separada pelas espécies. Por isso que esse tio é invertido aqui no raciocínio que a gente viu lá no LM. Na lógica algébrica não é, mas no nosso raciocínio, assim, à primeira vista parece invertido. Então aqui é a categoria e aqui as medidas, tá? Bom, aí eu fiz o meu disk e vamos plotar aqui. Quando eu ploto o meu disk, ele vai dar essa figura aqui, ó. Bonitinho. Mais uma figura feia. Repara que é que nem o PCA, né? O eixo 1 e o eixo 2. Só que esse eixo 1 não é o mesmo, tanto é que ele é LD1, é Linear Discriminant Function, tá? É a primeira função discriminante, tá? E esse eixo, ele vai rodar essas observações de maneira a discriminar o mais as espécies. Então vocês veem que aqui as setosas estão aqui, os pontos agora estão pelo nome, tá? E as versicolas e virgínicas estão aqui. Então o eixo 1 separa as duas e depois o eixo 2 a gente vai ver se separa aqui. Provavelmente ele separa um pouco, porque tem mais virgínica em cima e mais versicola embaixo, tá? Mas está feio de ver aqui, né? Tá? Então a gente vai ver depois um jeito mais bonitinho de plotar isso, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte. A gente rodou, né? Para a gente poder plotar isso de uma forma mais bonitinha, a gente vai ter que fazer a seguinte função. Eu vou ter essa função que a gente criou no objeto LDA, eu vou ter que pegar ele e vou ver fazer a predição dos casos, ou seja, vou aplicar a função a cada um dos casos, que é isso daqui, ó, o discReload. E aí, esse discReload, se eu olhar aqui, ó, structure discReload, o discReload foi o que criei, né? Tá. É uma lista aqui, que tem vários fatores. E aí eu vou me interessar, depois eu vou usar esse daqui, ó, esse posterior, mas agora eu vou usar esse. Esse X aqui é o valor de cada uma das observações, ó, são 150, para aplicado à função, tá?
Por isso que eu vou chamar ele até de funções. Ó, res data frame, eu peguei isso aqui e criei um data frame, que são essas funções aqui, de todas as... Se você quiser ver como é que é, head de funções. É isso aqui, ó. LD1, LD2 e aqui observação por observação. As 150 observações. Aqui eu só pedi as primeiras, tá? Usando isso, eu posso pegar o meu ggplot e fazer o plot disso, tá? Então, aqui, ó. ggplot das funções, do data frame funções, onde eu boto LD1 por LD2 e vou colorir as espécies. Então, em vez de botar os nomezinhos aqui, agora fica mais fácil, tá? Então, repara que o LD1 separa cetosa aqui, versicolor aqui e virgínica aqui. Ou seja, o primeiro componente separa muito bem essa espécie cetosa das demais. E o segundo não separa tão bem, tá? Mas, em geral, a virgínica tem uma média um pouco maior do que a versicolor aqui. Mas a combinação linear dos dois separa bem os dois, tá? Então, nesse caso, por isso que a função, a gente fala análise discriminante. Essas funções, elas foram condicionadas pelas espécies, ou seja, a informação a qual espécies pertencem cada um, ela foi incluída dentro da análise, tá? Então, a gente condicionou os eixos, tá, às espécies. No PCA, não. O PCA, ele viu como os indivíduos se distribuem, tá, num espaço que é a combinação linear de todas as variáveis, tá? Como eles estão lá, naquela nuvenzinha. Se fossem 3 variáveis, seria uma coisa assim. Uma, duas, que nem na regressão, uma terceira. Eles estão aqui, ocupando um espaço aqui. 2 indivíduos, 2 observações, ou 2 indivíduos, 2 folhas, no caso aqui. Próximas significam que elas são parecidas, mas a informação de qual espécie elas pertencem não participou, não estava na análise. Agora não, tá? Agora é diferente. Agora, observando então o score dessas espécies nas funções e a média o score dessas espécies nas funções. Agora, observando essas funções, né? Ou seja, os scores das espécies e quais as variáveis que levaram à construção dessas funções, a gente pode entender essa mudança de forma. Quer dizer, que diferença de forma é essa que condiciona a diferença entre espécies. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, na nossa figura, a gente tem que o eixo 1 separa cetosa com altos valores positivos e versicolor e virgínica com valores negativos. Ou seja, as variáveis que tiverem com valor positivo vão ser maiores em cetosas e as variáveis que tiverem valor negativo vão ser maiores em versicolor e virgínica. Vamos ver isso? Vamos lá. Meu disc. E aí a gente olha aqui, ó. Vou abaixar um pouquinho aqui. A gente olha aqui, ó. Vamos ver, LD1, tá? Esse eixo 1. Positivo, por exemplo, largura da sépala, positiva. Negativo, comprimento e largura da pétala, aqui. Ou seja, a gente espera que essas espécies tenham pétalas mais longas e mais largas. E essa daqui tenha sépalas mais largas. Vamos ver se é isso mesmo? É só pegar a média aqui, ó. Vamos lá, desse lado, virgínica e versicolor. Pétalas mais longas e mais largas. Vamos lá. Pétalas aqui embaixo, ó. Comprimento, ó, mais longa, ó, versicolor e virgínica, ó. Mais longas e mais largas que setosa, tá vendo? E sépala, que está desse lado, ó. Sépala é positiva, ou seja, cetosa tá aqui, ó. Tem sépala mais larga, tá vendo? Mais larga do que as outras, tá? Então, cuidado com esse negócio dos sinais, tá? O sinal é onde ele está no eixo, é relativo. Eu podia rodar essa análise e ele inverter, tá? Isso que está negativo agora ser positivo. O que importa é, se ele é negativo, tá? E a espécie é negativa, então elas estão correlacionadas, tá? Então, a mesma coisa que vocês viram aqui. Pétalas longas e largas desse lado, sépalas largas aqui. Tá bom? Eu normalmente parava essa aula aqui, mostrava o resultado, comparava com o PCA, mas a análise discriminante ela tem uma coisa interessante, ela tem um resultado numérico muito interessante. Como ela é uma função, ela é basicamente o seguinte: ela, a priori, você diz quem é de qual
pertence a qual espécie, tá? Mas aí ela vai pegar as medidas e ela vai, pela similaridade morfológica, ela vai sugerir o que, se algum indivíduo pertence, se ele tem a forma mais parecida com a espécie a qual ele pertence ou com outra espécie. Quer dizer, esse indivíduo, essa folha aqui, é diversicolor, mas pelas medidas dela, ela tem características que eu, se não soubesse a espécie, classificaria como essa. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de uma matriz de classificação. Como é que a gente faz essa matriz de classificação? Primeiro, a gente faz o seguinte, o predict. O que é predict? É esse valor no meu, no meu resultado discriminante, tá? Ele vai dar a probabilidade de por aquelas medidas, de aquele indivíduo pertencer a uma das espécies. Então, esse é o valor que a gente chama de predito. Tá? Então, assim, através das medidas, pelos cálculos da análise discriminante, pela combinação linear, aquela folha tem tal probabilidade de pertencer a essa. Então, assim, como são 3, aquela que tiver a probabilidade maior, ele vai dizer aquilo pertence a determinada espécie. Essa folha é de virgínica, tá? Só que eu sei a priori quem era, tá? Eu já tinha essa informação antes, tá? Prédios aqui, ó, é isso aqui, ó. O valor da combinação linear delas. E aqui, ó, a classe que ele pertence. Então, o primeiro indivíduo seria a cetose, o segundo seria a cetose, o terceiro seria, e assim por diante. Repara que está na ordem, mas repara que de vez em quando aparece uma coisa esquisita aqui, ó. Aparece um virgínica aqui no meio dos versicolor. Como é que aconteceu isso? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aquele, ó, predis, cifrão. Olha o cifrão aqui. Cifrão class, tá? Que é aquele primeiro, esse aqui, ó. Essa classifica, onde eles foram classificados? Predis, né? A lista, cifrão class. Vou pegar esse predis, cifrão class, tá? E vou, combinação. Vou fazer o seguinte, ó, cbind, predis, cifrão class, mas antes eu vou fazer em qual eles pertenciam. Ele era íris, originalmente, coluna 5, lembra? Era a coluna de íris em que estava a qual espécie pertencia. Eu vou fazer um cbind de onde eles foram classificados. Quando eu faço isso aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou dar uma tabela que ele faz numérica para a ordem das espécies, em que, ó, ele era 1, foi classificado como 1. 2 como 2. 3, agora repara, de vez em quando dá umas incongruências aqui, tá vendo? Ou seja, esse indivíduo originalmente pertencia a essa espécie, mas ela agora caiu nessa espécie. Então o que eu faço? Eu vou transformar isso numa tabela, aquela tabela de contingência, lembra? Através desse comando, lembra? O comando table. Ele vai pegar esses casos de uma coluna, esses casos de outra coluna e vai ver a combinação deles. Quando eu vejo essa tabela DA, o que ele vai dar? Isso aqui, ó. Aqui eu tenho a qual categoria eles pertenciam originalmente e aqui a qual categoria eles foram classificados. Então, se vocês separarem aqui, por exemplo, isso aqui, ó, cetosa, 50, tá? Todos os indivíduos cetosa foram para cetosa. Versicolor, 48. Dos 50 indivíduos versicolor, 48 foram classificados no versicolor, mas 2 tinham características que incluíam eles em virgínica. A mesma coisa aqui, virgínica. 49 dos 50 em virgínica, apenas 1 em versicolor. Uma forma de ver isso mais comparável com outros dados é você trabalhar isso em termos de proporção. Tá? Então eu fiz aqui a diagonal da proporção do total. Então eu tenho que cetosa 100%, 100% foi classificado correto. Versicolor 96% e virgínica 98%. Ou eu posso também somar isso tudo, tirar a média e eu vou ter a qualidade da minha análise discriminante. 98% dos casos foram classificados corretamente e 2% dos casos foram classificados erroneamente. Que 98% é a média desses 3, tá? E eu tenho a classificação por espécie. Então, sim, tomadas as medidas e aquilo
se encaixa em setosa, eu tenho quase 100% de chance de estar certo. Então, a matriz de classificação, ela é uma medida da qualidade, tá? Então, a análise discriminante, ela dá uma saída gráfica, mas ela também dá essa possibilidade. Esse valor que vem depois, né, essa proporção depois, é a que a gente chama da probabilidade, ela é feita em cima da probabilidade de aquele indivíduo ser colocado numa determinada espécie só em função das medidas, desconhecendo a priori. Então ela é como se fosse um teste feito depois, tá bom? Bom, então isso é o que eu tinha para falar para vocês um pouquinho sobre análise discriminante. Agora, na próxima aula, na verdade, a gente vai falar sobre outras análises de ordenação, tá? Que não são, uma delas não é paramétrica, como o MDS. Vamos fazer um teste para ver a formação de grupos, já que no MDS os grupos não entram a priori, que nem a gente fez aqui na discriminante, tá? E depois a gente vai entrar nas análises de classificação, tá? Eu só queria lembrar que aqui eu estou dando duas análises bem simples, só para ver a linguagem básica. Mas eu estou falando apenas de um grupo muito restrito. Existe uma série de outras análises, inclusive um grupo de análises que a gente não vai falar aqui, que é um grupo de análise que a gente chama das análises diretas ou análises constrangidas, em que eu tenho uma matriz de dados quantitativos, que né, a gente tem aqui, mas eu tenho uma outra matriz de dados explicativos. Então, como esses dados explicam isso? É muito comum em ecologia, quando você tem uma matriz de, por exemplo, distribuição de espécies, de comunidades, e você tem um outro conjunto de dados de variáveis ambientais. Então, é uma análise, lembra um pouco a discriminante nesse sentido, em que eu analiso, eu não vou analisar a distribuição das amostras pelas espécies, ou das espécies pelas amostras, eu vou analisar isso, mas condicionada pelas variáveis ambientais, tá? Isso daí a gente vai ver em outro curso mais detalhado depois. Muito obrigado.